pesquisa, né? A gente tem como título de grupo, né, Teologia Cristã e Religião Contemporânea. E o nosso grande objetivo como grupo de pesquisa é tentar investigar o fenômeno religioso, mas de dentro do fenômeno, né, de uma forma que a gente consiga, a partir de uma linha investigativa, entender como esses grupos religiosos, em especial o evangelicalismo brasileiro, ele se comporta, quais são as várias facetas desse tipo de movimento, como cada grupo se organiza, como cada grupo lida com o texto bíblico, como cada grupo lida com diálogo interreligioso, quais são os principais dilemas e tensões que existem dentro desses grupos. E a ideia é que o grupo de pesquisa aqui do Labor tem a condição de formular todo um conteúdo e fornecer para a sociedade um repertório para que talvez pastores, membros de comunidades religiosas ou até pessoas que não são nem religiosas possam obter informações de como que esses grupos têm se organizado, como que eles pensam, porque muitas vezes a sociedade recebe o substrato disso, né? Ela ouve uma notícia, ela sabe que existem igrejas históricas, ela sabe que existem movimentos neopentecostais, mas como eles pensam, às vezes falta uma linguagem adequada para que a sociedade possa entender esse fenômeno. E a gente tem ao longo desse semestre aí, o objetivo de trazer vários líderes religiosos para estarem falando dentro desse espaço aqui que o Labor tem fornecido para a gente. E hoje a gente tem a alegria de receber o Zé Bruno, que é vocalista e guitarrista da banda Resgate. Talvez quem está inserido no meio evangélico com certeza vai conhecer. Mestre em teologia, está partindo para o doutorado, hoje é pastor da Casa da Rocha e cresceu no meio batista, depois fez um movimento de ir para o ambiente mais neopentecostal e depois fez um outro movimento de formar uma igreja, a Casa da Rocha, com traços mais de teologia histórica, de uma linha mais protestante histórica. E a gente tem a alegria de receber ele aqui para falar um pouco sobre esses fundamentos neopentecostais e dar um acento também interessante e importante sobre o cenário da música gospel, né, no Brasil, como que esse movimento surgiu, que certamente aí tem muita história, muita coisa para compartilhar com a gente. E então, assim, como que vai funcionar a nossa dinâmica? O Zé vai falar aí por volta dos 40, 50 minutos, o tempo que você achar importante aí, Zé, fica à vontade, a gente quer te escutar, te ouvir. E em seguida a gente vai ter a oportunidade de bater um papo contigo, todo mundo vai poder fazer pergunta, fazer colocações, enfim, eu acho que vai ser um tempo precioso. Zé, a palavra está contigo, fica à vontade, pode sentar aí, uma aguinha. Deixa eu só fazer um prazer poder estar aqui com vocês. Acho que é uma responsabilidade também, conversei com o André sobre isso. Falar sobre esse assunto é fundamental, acho que olhar para a sociedade que a gente vive hoje, olhar para o mundo que a gente vive hoje, é prazeroso, e estar aqui também no Labor. Estava brincando agora com a Andréia, falei, pô, vocês só recebem gente legal aqui, né? Vocês me convidaram, eles me chamaram para estar aqui. Eu não tenho um trabalho acadêmico sobre esse assunto, nunca me interessou falar sobre isso, apesar de que, pelo fato de ser pastor e também militar na arte, na música, é um assunto recorrente nos encontros que eu sou convidado para falar, e eu tenho algumas teorias a respeito de alguns porquês do movimento gospel e dessa associação com o movimento neopentecostal, e eu sempre que tem algum encontro que me convidam eu falo um pouco sobre isso, e vou bater um papo, pontuei algumas coisas aqui para eu não me esquecer de nenhuma delas, e vamos lá. Eu sou Zé Bruno, sou pastor de uma igreja que vai fazer 10 anos, uma igreja independente, cristã, evangélica, não pentecostal, não neopentecostal, não reformada e também não arminiana, não calvinista. O que é então? É isso aí. É isso aí. Como o André falou, depois de ter me convertido em 78 e começar a ir para uma igreja batista, da Convenção Batista Brasileira, meados dos anos 90, eu que sempre gostei de música, de rock, houve um avivamento, vamos usar essa palavra que é bem
um despertamento dentro da fé evangélica com a música. Tenho que fazer justiça aqui que o movimento chamado gospel, ele não é iniciador do que se vê hoje. Muita coisa aconteceu dos anos 60, 70, antes desse mercado surgir. A gente tem que fazer jus a isso também. O mundo gospel não começou, o mundo da música cristã não começou nos anos 90. Então isso é importante. Mas eu vou falar a partir desse movimento, que é onde eu militei e ainda vivo no meio dele de certa forma. Então não é nenhum demérito ao que aconteceu antes. Essa renovação que acontecia nos anos 90, e a outra coisa é que eu vou dar a perspectiva de quem estava dentro. Eu não estou fazendo uma análise externa, né? Então a minha vista é a partir desse ponto, de quem está do lado de dentro. Esse movimento de renovação, ele teve um impulso muito forte com a música. Das artes, eu acho que a música, ela é a mais presente na vida do ser humano. Não que você não possa decorar uma poesia e você levá-la com você, ou versos na sua alma, na sua mente, no seu coração. Você pode, mas não é uma coisa muito comum. Filme você pode até levar no seu Netflix, no seu telefone, mas a música, ela está dentro de você. Aliás, a música é uma arte que se produz e deixa de ser do artista. Deixa de ser do compositor. Essa música aqui é a minha música, essa aqui é a nossa música. Ela é um vetor de propagação ideológico, religioso, político, fortíssimo. Grandes movimentos do mundo foram embalados pela música. Então acho que a música, ela é a arte mais presente no ser humano. Mesmo que o cara não saiba cantar, ele não pode ouvir, carrega na cabeça, ele cantarola no chuveiro. E a música foi sim uma das grandes forças desse movimento de renovação. De final de anos 70 e anos 80, você tem um surgimento de comunidades evangélicas que se desligavam dos blocos denominacionais, onde as pessoas encontravam um pouco mais de liberdade de expressão. A contextualização com a vida do entorno se tornou mais fácil. Os usos e costumes pregados como rígidos, cláusulas pétreas da doutrina dentro das igrejas, tais como vestimentas, maquiagem, corte de cabelo, essas coisas foram ficando para trás, e esse surgimento das comunidades, eu me lembro quando eu era garoto, era um ar fresco no meio da poluição toda. E juntamente com isso, a música, ela veio nesse embalo. Então você começa a ter grupos, vou falar da realidade de São Paulo, em diferentes bairros que começam a propor diferentes leituras sobre a música. E sobre também a expressão e como se compor a canção. E dentro da igreja, que de uma maneira bem mais fechada, você tinha a expressão do culto com hinos de 1700, 1600, 1400 e não sei como. Apesar de algumas renovações acontecerem nos anos 60 e 70, me parece que nesse momento a voz do compositor brasileiro começa a ganhar muito mais força. E aquela coisa de que o diabo é o pai do rock, e esse tipo de música Deus não gosta, começa a ser desfeita. E diferentes grupos vão surgindo. Eu fui para a igreja em 77 ou 78, eu não me lembro direito qual foi o ano, eu só me lembro que na Copa da Argentina eu já ia na igreja, isso foi em 78. Eu não sei quantos aqui assistiram a Copa da Argentina. Mas, enfim. Mas foi nessa época que eu comecei também a me despertar para a música. E dentro da igreja eram hinos, e fora dela eu ouvia o meu Deep Purple, o meu Beatles, que eu sou bitomaníaco, tudo que acontecia, Stones. E aquilo não fazia sentido dentro da comunidade da igreja. Não tinha como, era uma vida incompatível. Né? Um jovem cristão não podia ouvir aquilo. E esses movimentos de renovação, parece que eles tinham uma leitura cultural muito mais próxima da realidade. E essa demonização da cultura começou a ser desfeita. Pois bem,
Nós começamos em 89 com a proposta de música, a gente continua até hoje com o Resgate, e surgiu também um movimento livre, sem uma cabeça muito dominadora do movimento, que se chamava o movimento gospel. Era um cara independente da igreja e que começou a alugar uma casa de show chamada Dama Choque, o nome dele era Antônio Carlos Abud, e ele começou a convidar grupos que existiam no Brasil para participar de shows às terças-feiras, que era um dia que a casa não abria, com esse nome, essa roupa, que ele importou dos Estados Unidos, como até uma maneira de apresentar para a sociedade algo mais palatável. E foi um momento muito interessante. Grupos de funk, não o estilo funk que a gente tem hoje, mas coisas mais parecidas com o Earth, Wind and Fire dos anos 70, de rock, de música pop, de música folk. Tinha muita coisa acontecendo no Brasil e aquilo começou a catalisar esses encontros. Posteriormente, a igreja que eu fiz parte, que foi a Igreja Renascer, também foi uma das mais fortes catalisadoras de um movimento que acontecia. Ela não inaugurou esses grupos, mas ela trouxe um espaço muito grande para que eles acontecessem, tivessem voz. Então, festivais de música e que aconteciam em estádios, e muitas casas de show também começaram a abrir para que eventos desse novo movimento chamado gospel acontecesse. O interessante é que de maneira bem forte interiormente no meio evangélico, a princípio o movimento chamado gospel ele era demonizado. E era engraçado quando alguém dizia pra gente assim, essas músicas que vocês fazem, elas não podem ser cantadas na igreja. E a nossa resposta é, que legal que você entendeu. Ela não é feita pra gente tocar no momento de celebração e de um culto, de um domingo. Ela é a expressão de um compositor que crê, como crê na Bíblia, é um cristão, e dentro da sua arte está tudo ali. Na verdade, ela não é uma comunicação vertical, onde eu canto ou me expresso no meu culto ao Deus que eu creio, mas ela é uma expressão horizontal, onde tudo que eu penso, o mundo que eu vivo e a fé que eu tenho desemboca na minha conversa com quem está no meu entorno. Então, ela era muito mais missional, ela era muito mais de cunho propagador da fé do que de consumo para um público cristão dentro de um culto. Era um movimento muito mais horizontal do que vertical. Então, ela não tinha um espaço. E isso não tinha voz dentro do pequeno, quase incipiente mercado chamado mercado cristão. Pequenas livrarias vendiam bíblias, livros, publicações e os LPs de grupos que cantavam releituras de hinos ou músicas compostas para o momento do culto. Então surgiu um novo elemento na história. Ele não tinha espaço dentro desse pequeno mercado. É interessante também lembrar que, lembrando da nossa história, nós não tínhamos onde gravar. Nós fazíamos gravações domésticas e depois em pequenos estúdios de fita cassete, e elas circulavam entre as pessoas porque não havia gravadora que se interessasse. 2 ou 3 gravadoras evangélicas, ou 4 que existiam, pelo menos aqui em São Paulo, uma no Rio de Janeiro, não se interessavam por isso, porque o quase incipiente mercado também não tinha nenhuma atração por aqui. E foi bem interessante o surgimento das primeiras gravadoras. Esse mesmo empresário da área de marketing que começa os eventos no Dama Choque, começa um selo para começar a gravar e ter voz para essa galera. Chamava-se Gospel Records. E isso começou a acontecer. O interessante, e eu quero aqui deixar isso pontuado, é que na nossa cabeça, a música que não era feita para ser utilizada dentro de uma celebração, de um culto, também era um movimento libertário, não deixava de ser. Porque se canonizou um tipo de música e só aquele serviria para alguém que tinha uma expressão cristã religiosa como a gente tinha. Por isso ele começou a crescer para o lado de fora das paredes da igreja. Ele começou a ganhar outros contornos. Mas o interessante é que o jovem que
estava inserido no contexto da igreja de uma forma geral, de maneira mais tradicional, e encontrava nesses ambientes dos shows o lugar onde ele podia dizer: eu não posso assistir show, eu não posso ouvir rock, eu não posso fazer o que todo mundo faz nessa vida, mas agora tem uma galera tocando, é uma música legal, é um som que eu curto e fala de coisas que eu acredito e é para lá que eu vou. Eu acho que esse movimento das massas fez com que as gravadoras ou quem trabalhava com o mercado musical começasse a se interessar, e de uma hora para outra o gospel, que era uma coisa que não era de Deus, era demonizada, passou a fazer parte dessa realidade de novo. Aqui tem uma virada na história de que hoje você não encontra mais dentro desse segmento de mercado, é praticamente nulo a composição ou a arte que é feita para comunicar horizontalmente. Quando o pequeno mercado viu que havia um grande potencial nisso, e o gospel deixou de ser do demônio, e as gravadoras pequenas, que se tornaram grandes, que eram cristãs, abraçaram esse movimento, ele deixou de ter essa força missional. Ele se virou de novo para dentro e começou-se a produzir um tipo de música para ser usado de novo dentro da igreja, dentro dos cultos. Porém, agora eu entro com a segunda parte, você tem um movimento crescente de renovação em comunidades cristãs, evangélicas, e igrejas independentes, onde o modelo de culto já não é mais aquele tradicional. Então, existe uma abertura para que esses grupos comecem a ter voz dentro dessas comunidades, que explodem no Brasil, na verdade, do movimento neopentecostal, que ainda estava no nascedouro, ou talvez nos primeiros passos do seu desenvolvimento, e fazia jus essa espécie de arte, de música, ser produzida para o consumo interno. O mais interessante é que quando você tem um movimento livre, e a gente começa a conhecer, eu nunca me esqueço de assistir, se eu não me engano foi um jornal Hoje, que teve uma matéria do Rio de Janeiro de um grupo chamado Fruto Sagrado, que tocava rock e falava de Deus. Não tinha começado o movimento gospel assim. Quando eu assisti aquilo, eu falei para o meu irmão, para os caras da banda: cara, não é só a gente que faz, tem mais gente fora da caixa fazendo. E foi muito legal quando surgiu esses catalisadores do movimento, você conhecer gente do Rio, de Brasília, de Curitiba, sabe, do Rio Grande do Sul, de estilos diferentes, fora os aqui de São Paulo, que tinha uma cena. Tinha uma cena velada, que ninguém sabia. Só que nós não percebemos que o abraço do sistema, que trouxe sustentabilidade para o movimento prosseguir, ao mesmo tempo que ele foi impulsionador e sustentador, ele também foi o fator da morte do ideal do movimento. A minha tese, que eu não defendo academicamente, é de que o movimento gospel, eu falei isso para o André, ele deveria ter acabado. Ele não acabou, ele se transformou num segmento de mercado, que na nossa sociedade do capital é impossível. Eu acho que ele tinha que ter acabado, mas é quase impossível não ter acontecido. É um paradoxo. E eu uso como exemplo, alguns exemplos que eu uso, do YouTube, que surge dentro de uma cena New Wave. Mas o movimento New Wave, acho que você nem sabe o que ele significa. Hoje, ele morreu praticamente. Mas o YouTube transcendeu o movimento, e é um grupo que você não tem que ser New Wave, pintar o cabelo de vermelho para gostar do YouTube. Existia uma cena punk em Nova York, em Londres, que fez surgir um monte de bandas nos anos 70, 80. Você não precisa ser um punk para usar uma camiseta escrito Ramones. Você compra no shopping center. Você não tem que ser um cara da cena do heavy metal, do início do heavy metal, antes de ter também todo esse nome, é você gostar de Van Halen. Ou para você cantarolar 666, The Number of the Beast. Você não tem que ser
do metal. Porque o Iron Maiden transcendeu e a garotada usa a camisa do Iron. Eu acho isso fantástico. Porque o movimento cultural, musical, que tinha um lugar para acontecer, uma cena num gueto de uma cidade, ele explodiu. E independente de você ser morador de uma comunidade onde o rap ou o hip hop estourou, você ouve nas rádios e você não precisa ser parte de um movimento para gostar daquilo. Ainda que ele possa até prosseguir e pessoas ainda usem aquela roupa ou tenham aquele estilo de vida, mas aquele movimento como movimento, ele não precisa mais existir para que aqueles grupos tenham espaço na cultura. E esse é nesse ponto que eu me apego para dizer que, como ao invés de ser um movimento que conseguisse prosseguir com o diálogo com a cultura que cercava, ele se transformou num segmento de mercado e de novo ele voltou para dentro das portas da igreja e voltou a não se comunicar com quem está fora, é que ele morreu na sua missionalidade, ele morreu no seu diálogo, ele se transformou numa potência, aonde você tem jovens e músicos que querem surgir e já há luta por espaço dentro desse mercado para realimentar o próprio sistema. Ponto. Travessão, parágrafo, outro capítulo. O movimento neopentecostal, ele veio crescendo, vamos voltar lá atrás, paralelo com isso. E o Rio Negro e os Solimões, eles se encontraram. Esses grupos que surgiram naquela época, no início, muitos deles eram de igrejas históricas. O meu grupo era de uma igreja batista da Convenção Batista Brasileira. Fazíamos shows de sábado, não tinha um pressuposto neopentecostal na época, nem havia o neopentecostalismo, mas o pentecostalismo clássico. Tinha uns que eram presbiterianos, metodistas, alguns da Assembleia de Deus. Não havia uma cor denominacional por trás desse movimento, era um movimento livre. Quando você tem todo esse abraço, ele começa a ganhar cores, não perceptível no início, mas como o movimento neopentecostal ele tem um fundamento não enraizado na teologia, vamos dizer aqui, ele é mais fenomenológico do que teológico, ele é mais sensitivo, ele é mais místico do que fundamentado numa doutrina propriamente. É um lugar onde quase tudo começa a valer. Sincretismos diferentes começam também a tomar lugar no ideal de líderes. Você começa a ver doutrinas que na jornada cristã não eram cabíveis, mas tendo espaço. Confissão positiva, o profetismo de uma forma mais de clarividência e de determinação de futuros, ainda que dentro das escrituras você tenha a fé cristã como algo místico. É claro que ela é mística, é claro que ela é transcendente, é óbvio que ela não é uma teoria materialista de desenvolvimento de vida, ela aponta para dentro do ser humano, ela é transformacional, mas talvez toda a realidade de que a gente vive na América do Sul e a necessidade de uma ascensão de vida social, ao mesmo passo que eu tenho junto comigo um Deus transcendente que pode tudo, aí a gente tem influências americanas, a gente tem sincretismos, como eu já falei, não vou aqui teorizar sobre isso, mas as manifestações espirituais, os milagres começam a ganhar muito mais força do que a transformação do ser humano. A transformação do entorno e da condição de vida se torna mais importante do que a transformação da vida daquele que crê. Isso vai se desenvolvendo de maneira muito lenta. Parece que o Rio Negro e os Solimões leva de 5 a 6 quilômetros para se misturar mesmo, né? Não é bateu e grudou. Eles vão e a coisa aí vira Rio Amazonas, né? Foi assim. Aos poucos essas coisas vão se juntando. Então você tem uma visão mais triunfalista,
a doutrina da prosperidade, a teologia da prosperidade, do bem-estar. Aquele movimento musical que abria portas e janelas para estabelecer diálogos e ter uma conversa horizontal, traz essa galera para dentro, fecha as janelas e portas, porque agora volta ao discurso de que o que está lá fora é demonizado e só o que está aqui dentro é que funciona. A espiritualidade, ela ganha contornos de materialismo, de bem-estar, de sucesso. Ainda que, para quem tem fé, creia que Deus cuida do nosso bem-estar, eu costumo dar o exemplo de um pai com um filho, já que a gente tem a imagem de Deus como um pai. De que o pai cuida do filho, paga a escola, cuida dele, e ele nem dá muita importância para isso, aliás, ele nem quer ir na escola. Mas o dia que o pai comprou para ele o videogame, o filho abraçou, disse que amava. Aí o pai falou, pô, descobri a fórmula, né? A fórmula é dar para ele o que ele quer, ele sempre vai ter declarações de amor, amigo. Deus é visto como um velho carente de amor e que eu faço tudo o que ele quiser, desde que ele me dê o que eu queira. E de uma maneira muito sutil, a fé vai se transformando num grande mercado. O comércio do sagrado começa a se tornar muito forte. E esse movimento musical, ele vai ganhando muita força exatamente dentro dessa nova vertente. Multidões vão adentrando igrejas, eventos gigantescos, muita gente, muito interesse. Impérios são construídos dentro dessa realidade. Impérios de novas denominações. Comunidades livres e igrejas livres se transformam em grandes impérios denominacionais, que consomem uma nova cultura. E essa cultura tem que conversar com quem está lá dentro e ela ser relevante para a realidade das portas fechadas do gueto, como é que eu vou dizer, desse gueto fanatizante onde a vida existe. Porque lá fora não há vida. É interessante você perceber a diminuição dos espaços de discussão e de conversa, explodindo dentro dessa realidade, mas morrendo dentro do propósito primevo do seu nascedor. E aí a gente chega onde a gente chega hoje, com uma cena, na minha maneira de enxergar hoje, caótica. Eu tenho um grupo, minha banda está fazendo 10 anos agora, 30 anos agora, e faz 10 anos que a gente tenta se desligar disso. 10 anos que o nosso discurso é, não nos veja como uma banda do movimento, do mercado gospel, ou da cena gospel, ou dessa realidade. Ainda que a gente grave nossos próprios CDs, publiquemos nossos próprios CDs, em 2010 nós fomos convidados para assinar um contrato com a Sony Music, e eu falei assim, isso vai ser fantástico, vai ser uma coisa maravilhosa. Só que na verdade a Sony Music criou um selo gospel. Então, bom, nós fizemos parte por 3 anos, foi uma relação muito boa, profissional, mas o ideal de poder voltar de novo a realizar aquele primeiro projeto, ele morreu quando, ao invés de uma gravadora que não era evangélica, e tem que colocar muitas aspas, porque empresas não se convertem, né? Gravadoras ou fábricas não são evangélicas ou católicas, elas são apenas empresas, né? Mas essa nova maneira de pensar a fé canoniza qualquer coisa, né? O carro é gospel, a roupa é gospel, a moda é gospel, o corte de cabelo é gospel. Então você passa a beatificar qualquer coisa, né? E o que está fora do que é beatificado não tem Deus, né? Então você faz explodir um outro mercado aqui, né? Um mercado com outros tipos de consumo, e tudo isso gera milagres, tudo isso gera bênção, e é isso que é vida, é isso que Deus tem. Para quem conhece a vida cristã e a vida evangélica, o ideal de ir por todo mundo e compartilhar a boa nova da fé que você tem, se morreu.
Na verdade, eu não ando nessa terra me relacionando com pessoas e dizendo a elas, conheçam o Deus que eu conheço. Na verdade, eu faço um proselitismo para que ela venha para dentro da entidade que eu faço parte. Para que ela possa, sendo parte disso, se ela for parte da Santa Igreja, ela tem a salvação eterna. Parece que a gente voltou para o início da Idade Média e acabamos com todo tipo de expressão missional que possa ter uma relevância na sociedade. Ainda que existam muitas vozes e muita coisa acontecendo fora dessa lagoa. Existe sim. E a gente tenta sobreviver fora dessa lagoa. Obviamente que esse movimento, com toda essa força, ele ganha contornos de poder, ele faz com que os olhos do poder, da política se aproximem, as relações elas se tornam corrompidas, os interesses são múltiplos. O vetor da música, que era uma grande propagadora de toda essa fé, já nem é mais o mais importante, porque os meios de comunicação se tornam muito mais importantes. Então essa força econômica começa a ganhar espaço, começa a comprar espaço na mídia. Uma vez eu estava numa feira e uma pessoa veio me entrevistar e falou assim, o que você acha disso? Aliás, era uma expo cristã. Eu nem sei porque eu fui, eu ia muito, mas eu fui. E ele perguntou assim, o que você acha da igreja hoje ter tanto espaço na mídia? Eu falei assim, eu não acho que ela tem espaço. Ela tem dinheiro. Espaço ela teria se dentro da nossa mídia televisiva, dos meios de comunicação que existem no Brasil, nós tivéssemos voz para dialogar e bater papo e conversar sobre a nossa perspectiva de solução para a nossa nação dentro da nossa fé e contribuísse com a sociedade. A gente vai lá e compra o espaço, tira todo mundo e põe goela abaixo o que a gente pensa. Nós não ganhamos espaço nenhum. Muito pelo contrário, nós tiramos espaço de outros e estamos falando só o que a gente quer. E quem ouve a gente na televisão são os mesmos que nos ouvem nas igrejas. Então, aliás, o cara que não é da igreja, ele pula de canal e desprograma essa rádio do seu carro, do seu rádio. Por quê? Porque chega uma rádio evangélica, e eu não sou evangélico. É interessante, vou voltar um pouco na história, quando surgiu as primeiras rádios gospel com esse nome, por causa do tipo de letra, de como a gente cantava, do tipo de música, era bem comum os caras irem pulando, cara, se o som é legal, a música pode ser internacional, mesmo nacional, e ficava e curtia. E a gente encontrar gente que fala assim, meu, eu curto a sua banda, mas eu não sou de igreja nenhuma, mas eu acho legal o som, eu curto o som, as letras são legais, não é uma aleluia, 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 não é isso, ela fala da vida, eu acho legal. Até hoje a gente ainda encontra gente que curte a banda, mesmo não sendo evangélico. Mas agora que a rádio foi canonizada, beatificada, e agora que ela é de Deus, e que o transmissor é de Deus, e que a mesa de som é de Deus, e os gravadores são de Deus, e os toca-discos, ou os CD players, e agora os computadores são divinos, canonizados, só ouve quem é evangélico. Então esse movimento, quando alguém diz, mas os evangélicos explodiram no Brasil. Sim. Sim. Um fenômeno social gigantesco. Que apresenta resultados materiais e atrai muita gente por isso. Se torna forte por alcançar as massas. Mas eu não sei o quanto ele tem causado de verdade a primeira proposta lá do início do cristianismo, da transformação do ser humano. Nós temos um grande número de pessoas desigrejadas no Brasil hoje, é um termo muito usado dentro da igreja, dentro do meio evangélico. Os 2 últimos censos do Brasil apresentaram pela primeira vez o evangélico não praticante. Isso não existia. Porque o evangélico era o cara que frequentava a igreja evangélica. Não tem evangélico não praticante, porque eu não nasci evangélico. Num país católico, eu nasci católico, meus pais eram espíritas, mas eu acabei me convertendo ao cristianismo. Então é um movimento de vontade própria. E é um movimento de convicção de fé, não tem a ver com o que eu tenho, onde eu moro. Eu acredito nisso e ponto. E essa era uma marca do movimento evangélico. Mas como o movimento se transformou num movimento de resultados, e eu vou para lá porque eu vou ter alguma coisa,
Ao passo em que eu não consigo aquilo que eu vou ter, eu saio de lá e procuro uma outra religião ou fico em religião nenhuma. Eu não pratico porque eu não tenho o que eu fui buscar. Me parece que uma fé que propõe a transformação do caráter do ser humano não tem por que ser abandonada, porque o que eu busco é exatamente a mudança do meu ser. Algo na minha mente, na minha alma e no meu caráter que me torne uma pessoa melhor. Então não tem por que eu fugir dali, porque a minha guerra é comigo mesmo. E eu preciso da fé para vencer a mim mesmo. Agora, quando a fé me propõe uma mudança do meu entorno e não de quem eu sou, então já não importa a fé que eu tenho, importa o resultado que eu vou alcançar. E as músicas propõem isso, músicas de vitória, músicas de conquista, músicas de prosperidade, músicas de tudo. Que, na verdade, já não propagam mais a fé para a transformação do indivíduo, mas a fé que ela demonstra muito mais uma busca por uma autoajuda ou por um resultado que eu necessito. Você pode me perguntar assim, Zé, mas você vai dizer para mim que 100% é assim? Não. Como eu estou dizendo para vocês, isso aqui não é um trabalho acadêmico e nem estou fazendo aqui defendendo uma tese sobre esse assunto, mas é óbvio que são 50 tons de cinza, você entendeu? Você tem muitas cores aqui. Você tem outros motivos pelos quais existem desigrejados, não é só esse. Mas eu quero dizer que, a grosso modo, todo esse movimento produziu esse resultado. A ponto de você falar assim, pô, mas não é mais um absurdo você ver um líder religioso cometendo qualquer crime, torpeza, ou não como era antigamente. Minha mãe me contava, ela trabalhou no MAP. Minha mãe trabalhou no MAP, foi vendedora. E eu ouvi essa história que quando o cara dizia que era crente, não era uma questão só evangélica, esse nome evangélico não tinha essa roupa como a gente tem na mídia hoje, mas o cara que era crente e comprava no MAP, ele tinha crédito. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu não sei se o dono do MAP tinha alguma coisa, mas assim, esses caras, eles são muito confiáveis. Aliás, o cara na escola, quando eu estudava, não queria namorar uma menina crente, porque a menina crente não ia transar com ele. A menina crente não ia no baile nem ia beber. Independente do porquê ela fazia isso, se ela era obrigada a não fazer, ou se ela cria de verdade, mas a verdade é que havia uma imagem do cristão, de verdade convertido, evangélico, de que ele realmente era uma nova pessoa. Ele era uma outra pessoa a partir dali. Hoje em dia, a ideia é que o evangélico, ele tem bens. E ele conquista coisas. Já não me espanta se ele fizer alguma burrada na sociedade. Porque não é para isso que ele tem fé. Isso é tudo, Zé? Não. Existem muitos tons de cinza. Mas essa imagem da sociedade, e eu transito na sociedade, meus filhos não são pastores, apesar de serem cristãos na igreja, mas eu vejo as histórias, eu conheço os amigos, e eu sei como as pessoas elas olham para isso, para esse movimento todo, gospel, neopentecostal, e dizem, cara, não dá. Eu não quero fazer parte disso. Enfim, o que eu trouxe para vocês aqui, agora a gente abre para um bate-papo, foi uma perspectiva de um movimento artístico, missional, que se encontra como um movimento de renovação e de transformação da fé, de abertura cultural da fé. Em algum momento eles se encontram, essa oportunidade tem um valor mercadológico e isso se transforma num grande mercado. Existe muita gente séria ali dentro, sim, cristãos, como em qualquer outro lugar. Apenas você tem uma oportunidade, não sei se eu posso usar essa palavra, de que outros interesses tenham espaço dentro dessa vertente. E, para concluir, dizer que essa é a minha jornada hoje de sobreviver fora disso. Apesar de que é uma coisa quase impossível. Porque você, quando diz que o cara é um evangélico, ele vai ouvir música, ele vai no Spotify para procurar as músicas que são gospel. Porque o Spotify não separa, ele não vai perguntar ele vai perguntar qual a sua confissão, se você é calvinista, se você é arminiano, se você é neopentecostal. O Spotify não te pergunta. É evangélico, então está aqui. Né? E é exatamente isso. Talvez
daqui a algum tempo a sociedade consiga diferenciar isso. Isso seria muito bom para a propagação da fé. Mas é uma coisa que eu não sei, acho que eu não vou viver para ver isso. Mas concluo dizendo que o gospel, existe vida cristã fora disso. Não é só isso. Muito obrigado, Zé. A gente queria reforçar a honra de receber você. O prazer é todo meu. E a preciosidade da gente poder entender esses movimentos a partir do olhar de quem esteve inserido dentro dele. Acho que é essa... De uma certa forma ainda estou, né? Sim. Mas acho que é essa a grande riqueza que a gente estava querendo, que a gente quer entender e quer buscar. E acho que a gente vai abrir para perguntas agora, quem tiver pergunta para fazer, para se preparar para fazer. E eu queria começar com uma que diz respeito à intolerância religiosa. A gente sabe que existe intolerância religiosa no mundo, isso é um assunto que tem estado nas pautas. Mas eu queria que talvez você, a partir de quem esteve dentro de um movimento neopentecostal, comparasse como que funciona a intolerância ou tolerância religiosa que existe dentro do movimento neopentecostal para aqueles que estão fora, pensam diferente dele, e como que houve na sua cabeça, se é que houve uma mudança de paradigma ou de percepção da sua atual realidade, né, como igreja cristã, né? Sim. Fora do ambiente neopentecostal. Acho que qualquer religião que tem um pressuposto fundamentalista sempre vai ter intolerância como algo que está sempre embaixo da manga para você utilizar, porque afinal de contas o princípio é de que se você estiver conosco, você tem Deus. Então o fundamentalismo nada nessas águas. Então a intolerância ela sempre vai existir. Não posso dizer a você que todos os movimentos ou igrejas que estão no movimento neopentecostal têm esse mesmo pensamento, porque também a gente está num momento hoje maluco. Eu tenho visto igrejas históricas indo para dentro do neopentecostalismo e igrejas neopentecostais procurando uma transformação por revisitar valores da reforma. Né? Isso aqui é muito dinâmico, né? Isso muda muito. Mas de uma forma geral, em linhas gerais, todo fundamentalismo é assim, né? Eu acho que vale a pena a gente destacar uma coisa. Eu entendo, como cristão, a minha antropologia ela é pessimista, negativa. O homem é mau, ponto. Não é porque eu cometi um pecado que eu virei pecador. Eu cometo o pecado porque eu nasci pecador. Eu sou mau. E o mal é a ausência de Deus, ponto. Eu parto desse pressuposto. Para mim, o Adão de Gênesis está tudo aqui, ó. Se alguém dizer, eu não acredito que teve um Adão, o primeiro, e que errou e foi banido do Éden, eu não preciso disso. Eu vejo Adão todo dia. Está cheio de gente que diz não para Deus, me dá aqui esse fruto, eu quero conhecer o bem e o mal, e eu sei o que é bom e mal para mim, não preciso de Deus falar isso para mim. Isso é a humanidade é cheia de Adão e Eva. Né? Então, a minha mudança de paradigma foi de olhar e pensar assim, não adianta eu querer dizer para as pessoas o que é certo e o que é errado. Eu nem sei se isso deve fazer parte da minha pregação. Eu não prego comportamento. Eu na igreja eu não prego comportamento. Eu não posso dizer para as pessoas o que elas podem ou não podem fazer. E alguém me pergunta assim, mas você sabe, você lê as escrituras e nós temos princípios do que é certo e do que é errado. Eu falei, claro, sim, matar é errado. Eu sei que está escrito, não matarás. Mas a pessoa não vai deixar de matar porque eu disse para ela não matar. Não é uma ordem, uma obrigação que transforma o que ela é. É ao contrário. É a transformação desse ser humano que faz com que a sua praxis seja diferente. Então o meu ensino meu foco de ensino é totalmente pedagógico para transformar o ser humano. Eu dizer para um jovem, você não deve usar drogas, tá, o pastor disse, mas e daí? Eu saio daqui e eu faço o que eu quero. Assim como um pai não vai fazer o seu filho
andar em caminhos ou siga uma jornada que o pai diga, pô, isso aqui é digno, para isso eu tive um filho, porque ele disse isso pode, isso não pode. Essa transformação e essa vida esse movimento pedagógico do pai para com o filho tem a ver com os seus exemplos, tem a ver com a educação, tem a ver com o seu amor, tem a ver com o seu afeto, tem a ver com a participação dele na vida do filho, tem a ver com o seu ensino, tem a ver em alguns momentos em dizer, não põe o dedo lá porque dá choque, e obrigue ele a não pôr, mas quando ele pôr e tomar o choque, ele vai entender, tem um empirismo, sabe, laboratório da vida do pai com o filho, mas é um conjunto de fatores que levam a dizer, esse menino aqui é filho daquele cara ali, ó. Não é só porque ele parece, é porque é a mesma coisa, é o mesmo jeito, é o mesmo amor, é a mesma justiça, é a mesma compaixão, sabe, é a mesma generosidade, é a mesma lógica, ele é daquela família. E os movimentos mais fundamentalistas acham que vão transformar pessoas com pode e não pode. Obviamente que isso transforma a comunidade cristã num lugar que beira a libertinagem. E vai muito da responsabilidade do indivíduo, mas é isso mesmo. Ninguém vai andar ou acreditar em Jesus porque alguém colocou esse goela abaixo dele. Guerra Santa, onde eu conquisto uma cidade, um país e faço todo mundo virar cristão, não funciona mais. Então eu enxergo hoje que essa é a sociedade. Esse é o mundo dos Adãos e das Evas. O mundo não é uma igreja, e a igreja não é um lugar onde eu obrigo alguém a fazer o que eu quero. Eu vou continuar proclamando o que eu creio e aquilo que transformou meu jeito de pensar. E todos aqueles que disserem, eu acredito nisso que você está falando, e eu quero também mudar, a minha metanoia vai acontecer a partir desse evangelho, então eu vou dizer, cara, então acho que a gente é irmão, a gente vive junto, então a gente pensa igual. Isso nos faz ser a igreja, os chamados para fora. Os que de verdade entenderam que não são mais deles mesmos, eles são de um alguém e são a imagem de um alguém. Fora isso, eu estou constituindo apenas uma instituição religiosa onde tem benefícios para quem participa. Mas eu não estou incutindo um fundamentalismo separatista que tem contornos de soteriologia, só é salvo quem está aqui dentro, e eu crio ódio e separação. Mas eu sempre vou encontrar eco em pessoas que têm um pensamento muito mais militar do que de liberdade e que vão amar quando eu disser tem que ser assim. Eles vão se juntar porque vão amar isso, entendeu? Mas eu penso hoje dessa forma. Isso não significa que eu concorde com qualquer decisão, com qualquer maneira, qualquer decisão ideológica que uma pessoa tome. E o cristão, o fundamentalista, não compreende isso. Então eu sou heterossexual, esposo de uma mulher só, educo meus filhos com princípios cristãos e tenho meu pensamento baseado na minha fé. Ela é formadora do meu caráter e meu caráter é formador da minha praxis, é isso que eu faço. Isso não significa que eu vou obrigar as pessoas a serem como eu. O cara pensa diferente, ele é diferente, ele tem uma outra ideologia, ele tem uma outra maneira de pensar a sua sexualidade, ele tem outra maneira de pensar, de encarar como deve ser a vida dele, pública, política, caráter. A gente trabalha junto, paga imposto dentro da mesma cidade, pegamos o mesmo ônibus, andamos no mesmo metrô, né? E às vezes a gente vota nos mesmos caras, assistimos os mesmos shows e vamos no cinema junto. Agora, eu não posso obrigá-lo a ser quem eu sou. O máximo que eu posso fazer é deixá-lo ler quem eu sou. E se por acaso ele falar, cara, eu achei interessante o que você faz, por que você faz o que você faz? Eu faço o que eu faço porque eu sou dessa forma. Por que você é o que você é? Porque eu acredito nesses valores. E pode ser que esse caminho o leve a dizer, eu acho que eu acredito no que você acredita. Pô, que legal. Na questão da fé, nós somos então irmãos, não só da raça, mas também de fé. Vamos andar junto. Mais perto um pouco. É bastante razoável perceber no movimento evangélico popular um desejo, né, uma certa ânsia por até ter um presidente evangélico, ter um país evangélico, ter um projeto evangélico para o Brasil e etc. A gente percebe isso na fala, né, de alguns inseridos nesse movimento. Na sua perspectiva, isso então seria uma furada? Dentro desse pensamento, sim. Porque você não pode transformar o Brasil numa igreja. Por princípio. A gente veio conversando sobre isso, né? Cosmovisão.
uma cosmovisão dominante, quem senta na cadeira tem a responsabilidade de harmonizar as diferentes cosmovisões dentro da sociedade. Você tem religiões diferentes, você tem conjuntos de crenças diferentes. Você tem a defesa do direito da mulher, o direito do negro, do homossexual, do adolescente, da criança, do idoso. Todos têm o seu direito. Você tem um mercado funcionando, você tem que regulamentar. Eu não posso pegar o que eu penso e querer fazer todo mundo ter a minha cosmovisão. São diferentes cosmovisões. O papel de quem está à frente, sentado na cadeira, é harmonizar as diferenças. Por um princípio do próprio Cristo, se um cristão sentar nessa cadeira, ele vai ser o primeiro a ser plural. Vamos lembrar aqui algumas cenas. Se você quer andar comigo, vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres e segue-me. E o jovem disse para Jesus, não. E ele falou, o quê? Você é obrigado? Ele falou, tá bom, então vai. Na verdade, a gente não sabe se o jovem voltou. Hã? Na verdade, a gente não sabe se aquele jovem... Isso não importa. Ele voltar ou não voltar, não importa. O que importa é que ele não foi obrigado. Isso é o que importa. Eu não sei. Se a Bíblia, se os evangelistas tivessem colocado o foco dessa conversa na salvação do jovem, ele ia ter que explicar se ele voltou ou não voltou. Mas o foco desse assunto não é a decisão do jovem. É a liberdade que Jesus deu a ele de não crer. Esse é o foco desse texto. Ele não é obrigado. Ó, vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Mas eu não estou te obrigando. É o discurso de João capítulo 6. Essa carne é o pão de vocês e esse sangue é a bebida de vocês. E um dos discípulos, o Pedro, fala, pô, é duro esse discurso. A multidão está indo embora. Você é canibal? O que você está falando? Os caras estão indo embora e não creem mais em você. E ele falou, tá bom. Porta da rua, serventia da casa. Ele disse para Pedro, que é o Pedro, se você quiser ir embora, você pode ir também. E ele disse, para onde iremos nós, se só você tem palavras da vida eterna? Então fica. Por um princípio da imagem de Deus expressa no cristão, ele é o primeiro a dizer, tá bom. Então esperar que um presidente evangélico ou cristão coloque goela abaixo do país cristandade, é uma visão desfocada do que é evangelho, do que é ser cristão. Porque o cristão é o primeiro a dizer, tudo bem, porque você não crê porque você é obrigado. Eu acho que a imagem do Gênesis, para mim, tem umas coisas assim muito fortes e reveladoras da personalidade do Deus que a gente crê. O texto diz que a árvore do conhecimento do bem e do mal estava no meio do jardim. No meio. Tipo assim, o Adão podia falar, oh Deus, eu não posso comer dessa árvore. Não. Quer dizer, se você comer, você vai morrer. Se eu fosse você, eu não comeria. Mas eu não vou ficar te vigiando. Eu não estou aqui, ó, não tem guarda aqui. Se você quiser, você come. E eu vou colocar bem no meio. Para toda hora você passar para lá e para cá, você topar com ela na sua frente. É você que vai dizer. E a liberdade de escolha, eu acho que tem a ver com o nosso verdadeiro amor. Aliás, qualquer um, seja cristão ou não, sabe que eu não consigo obrigar uma pessoa a me amar. O que faz uma pessoa me amar? Eu fiz um casamento outro dia de 2 jovens lá da igreja e eu perguntei para a moça, por que o fulano ama você? O que você fez para ele te amar? E você? O que foi que ela fez que fez você amar? E o discurso, a resposta nunca é me obrigou, me ensinou, me doutrinou, nunca é isso. Fez chantagem comigo, porque essas coisas não funcionam. Se eu creio que Deus é amor, e Ele é liberdade, a minha atração por Ele é exatamente pelo fato de que Ele não me obriga a fazer isso. É uma escolha. Aí não vamos brigar com arminianos e calvinistas, mas, enfim, essa liberdade me apaixona. O fato de eu não ser obrigado a estar com Ele é que diz, mas eu estou porque eu quero. Aliás, eu acho ridículo um cara, um evangélico, no ambiente de trabalho, e fala, oh, eu quero uma cerveja? Não posso, a igreja não deixa. Cara, isso é uma idiotice, uma infantilidade. Primeiro porque não é proibido nem é pecado beber. Mas tudo bem, não vou discutir isso aqui num congresso teológico sobre Ambev. São todos convidados para a cerveja.
O que eu estou querendo dizer é que se você não faz porque tem uma religião que te proíbe, você é um idiota, né? Eu posso até dizer assim, cara, eu quero. Ou eu dizer, cara, eu não quero. Não quero porque eu vou dirigir. Ou, cara, eu não quero porque eu fui alcoólatra. E hoje nem bombom de rum eu como. Cara, eu até posso e até gosto. Mas é que tem uma pessoa ali que ela está começando na fé agora e eu acho que se eu fizer e ela está vindo do alcoolismo, eu vou atrapalhar ela. A minha consciência, o meu caráter, a minha maturidade, a minha maneira mais sã de trazer os porquês é que me fazem ser admirado, não porque eu trago uma obrigação. Eu penso assim. Ninguém mais? Ouvir as suas palavras é voltar para mim em 2012, porque eu fiz um TCC chamado Evolução da Música Gospel no Brasil. Então eu peguei desde a década de 70 até 2010, né, eu fui fazendo essa evolução. E foi um resumo da minha tesezinha de TCC, então muito obrigada, em primeiro lugar, por isso. E você começou a falar do surgimento da banda Resgate como ato missional. E hoje eu vejo muitos cantores que, para ter um ato missional, eles colocam Jesus de maneira implícita na letra da música. Não é explícito. E eu vejo muitas músicas da banda Resgate de forma explícita, como Água Viva, sabe? Água Viva. Mas acho que isso é uma coisa que a gente não faz mais. Se você pegar hoje as composições de hoje, aliás, todo compositor amadurece, muda, ninguém é igual a vida inteira. Essa música é uma música que a letra não é nossa. Nós musicamos uma outra letra. Que legal. Então, e essa música, ela tem um componente mais cultico, que eu também acho legal. E foi uma das que mais estourou da banda. Não sei se é. Porque talvez ela fale mais para o público interno, né? Por isso. Mas para mim isso não me incomoda. O que é explícito, o que é implícito, né? Então vou dizer para você, o que é explícito? É o cara ser atropelado e eu falar para ele, vou orar por você agora aqui que você está atropelado. Ou eu dizer para ele, cara, fica tranquilo que eu chamei uma ambulância. Ele encontra mais Deus no meu movimento religioso, que vou orar por ele, ou dizer que ele tem que se converter antes de morrer, ou porque me preocupei com a vida dele e vou levar ele para o hospital. Nossos parâmetros de o que é explícito, o que é implícito, de novo, quer separar em dois mundos. Esse dualismo é o que eu fujo hoje. Porque numa boa, eu estava ouvindo outro dia uma canção do The Who, da ópera rock Tommy, e eu senti Deus ali. Não importa, porque Deus ele não está dentro da música gospel. Deus ele não está dentro de uma igreja. Deus não ocupa coisas. Deus ele fala com os seres humanos. E não existem palavras dentro da Bíblia que elas são gospel e as palavras do Carlos Drummond de Andrade são profanas. Palavras são palavras. Deus ele está em qualquer lugar. Eu não acho que Deus olha para a terra e fala, eu vou naquela igreja gospel. Não é assim. Deus não precisa da igreja. Deus ele fala com quem o busca. E ele pode falar de qualquer maneira. Essa preocupação, vou fazer para lá, vou fazer para cá. Acho que uma maturidade. É consciente. Não, acho que todo compositor é assim. Você vive, a não ser que Aonde vai parar isso? Tem a subjetividade artística também, né? A subjetividade é artística. Arte é arte. Arte é arte. Arte não precisa de explicação. Então eu não separo esses dois mundos mais não. Antigamente separava? Eu separava, eu cheguei a fazer isso. A achar essa música aqui é mais para isso, essa é mais para aquilo. Isso é mesmo, vou falar um fenômeno. De você ter uma música evangélica, que é bem evangélica, que o Brasil inteiro canta. Já aconteceu 2 ou 3 vezes. Né? E eu pensar assim, cara, esse compositor fez essa música, e tem gente não evangélica, o cantor que é sertanejo cantando a música do cara. Esse cara descobriu a fórmula de eu conseguir me comunicar com a sociedade fora das paredes da igreja. Não, ele não descobriu a fórmula. Se fosse uma fórmula, ele faria a segunda, a terceira e a quarta. Essa é uma obra do acaso que não tem explicação. Então essa intencionalidade é uma besteira.
o Peninha fez a música sozinho. Sandra de Sá gravou, o Caetano foi onde fez explodir. Ele gravou, Tim Maia gravou. O Caetano no show pega o violão. Claro, quando a gente ama e a gente cuida, e a coisa explodiu. Aí todo mundo vai falar, pega uma música, dá pro Caetano cantar, senta no banquinho, faz um show e explode. Quando a gente cria fórmulas, a gente cria domínios. E se o erro do movimento foi se fechar e algo que não tinha cabeça, agora ele é encampado por senhores do engenho, que têm seus impérios e seu domínio, por que eu quero fugir disso e criar outros domínios? Deixa correr solto. É uma guerra. Cristianismo é não ter controle e saber que ele tem. Mas toda hora a gente volta ao mesmo pecado e a gente quer fazer as mesmas coisas. Mais alguém? Você falou em uma das suas falas sobre a questão da música como arte para alcançar o diferente. Agora você como um pastor, como você já disse, maduro, depois dessa longa trajetória e jornada, quais que são as outras ferramentas que a gente pode explorar para alcançar o diferente além da música? Tá. Bom, aí eu vou ter que só dizer uma coisa antes, que eu me alinho com o discurso da teologia da missão integral. O evangelho todo, para o homem todo, para todo o homem. E eu acredito que a eclesiologia, o jeito que a gente vive como igreja, ela tem um eixo: transformação e missão. E isso não é uma imposição, isso para mim é uma lógica da vida humana. Eu peguei essa água, bebi, ela veio da fonte de Piracicaba. Eu tomo a água. Você já tomou água da fonte de Piracicaba? Não? Cara, toma isso aqui. Você já assistiu o filme Yesterday? Cara, você precisa de ver. Se você vir tomar ali, quem que vê? Essa experiência de vida que é passada, para mim, isso é uma coisa natural. Por isso eu acho que a missão, como René Padilha diz, é uma ação que necessita de uma explicação. A minha proclamação da fé está em tudo que eu faço. Por que eu penso o que eu penso? Por que eu educo como eu educo? Por que eu trato minha esposa como eu trato? Por que eu trato o próximo como eu trato? Por que eu votei no fulano e não no ciclano? Ou por que eu não votei em nenhum dos dois, que foi o meu caso? Por que eu ouço essa música? Por que eu gosto daquele tipo de coisa? Por que eu frequento tal lugar? É porque o que eu sou está expresso no que eu faço. Eu só faço porque eu sou. E o que eu sou está ligado ao que eu creio. Então esse crer que é transformacional, quando eu faço qualquer coisa, ele é missional. Obviamente que de maneira objetiva, no domingo, eu estou ali no púlpito ensinando as escrituras para a igreja. Mas a igreja não vai fazer isso ao longo da semana. É o jeito que o cara é honesto no trabalho dele, é como ele trata o funcionário dele, é como ele ama a sua esposa, é como ele cuida do seu filho, é como ele é educado com o seu vizinho, é como ele abre a porta para o idoso. É o que ele faz que demonstra quem ele é, e quem ele é mostra o que ele crê. É que quando você tem um cenário muito fundamentalista, inverte-se esse vetor. Eu acho que se eu fizer tal coisa, eu vou alcançar Deus. Então eu prego comportamento, proibições. Se você fizer isso, Deus gosta. Se você não fizer, Deus não gosta. Para chegar até Ele, você tem que fazer o que é certo. Então as pessoas ficam perguntando: é certo ou errado fazer tal coisa? É certo ou errado beber? É certo ou errado transar? É certo ou errado... Por quê? Porque se eu fizer errado, eu não alcanço Deus. Isso está errado. O caminho está invertido. Eu não chego a Deus porque eu me tornei perfeito, eu fiz o que é certo. De novo, nossa antropologia é pessimista. Ninguém está certo. Quando eu falo dessas coisas lá nas aulas na igreja, alguém pergunta: mas quem está certo? Eu falo: ninguém. Nenhum de nós está certo. Por isso que a gente foi conhecer Deus. E quando a gente olhou para o ser humano, Cristo, e olhamos para nós, a gente disse: cara, era aquilo que eu devia ter sido e nunca fui. Agora estou entendendo o que é a vida. Ele veio no nosso meio para a gente entender que é assim que a gente tem que ser. Portanto,
Eu quero conhecer tudo o que ele diz. E aqui vem a parte mística, transcendente da fé. Que aqui não são só palavras, elas são vida. E elas têm o poder de ser uma semente dentro de nós e que muda o nosso pensamento. Olhando de uma forma bem prática, é o que faz um cara que era presidiário se converter num culto dentro da prisão e sair e dizer, eu não quero mais roubar. Mesmo que eu não tenha dinheiro, eu quero ser uma outra pessoa. Não é porque alguém me obrigou, alguma coisa aconteceu dentro de mim. Essa é a experiência mística da fé cristã, de que transforma o ser humano. É isso que o torna a imagem de Jesus. E agora, sendo uma nova pessoa a partir do que ele crê, é que ele faz o que ele faz. Por isso que o cara que inverte o vetor, e o que ele faz é para alcançar Deus, é que ele é hipócrita. Porque ele faz na frente das pessoas. Né? Ele quer chegar a Deus, mas ele não acredita que Deus esteja vendo. Por isso que ele é um hipócrita que faz errado quando ninguém está vendo. Porque o que importa é a minha imagem, porque é a minha imagem que leva até lá. Porque a religião se desenvolve em cima de uma hipocrisia. Então isso é um caminho, na minha ótica como igreja, que eu não procuro fazer. Eu não digo na igreja isso pode, isso não pode. Na verdade eu posso só perguntar. Tudo bem, eu não vou te dizer se você pode ou não matar. Eu só quero te perguntar por que você quer matar o cara. Porque se você é um cristão, que crê no que você crê, que foi moldado e transformado segundo a imagem do Cristo homem, que é o Filho de Deus, e se o seu sentimento de verdade é outro, e o seu caráter é outro, você não deveria estar me perguntando. Você entende? Aqui o meu dilema com você não é dizer, minha preocupação não é dizer se pode ou não pode. Agora estou com outra preocupação. Por que você está com essa dúvida? Nessa altura do campeonato não deveria ser. Você entende? Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Então eu acho que o caminho de se propagar a fé pode ser qualquer um. Não acho errado TV, errado, não acho nada errado. A princípio, nada é. São pessoas, seres humanos, desenvolvendo atividades, e o que ele crê e o que ele é está expresso no que ele faz. Agora, se isso é uma vertente fundamentalista, se isso é algo que eu quero obrigar pessoas, aqui está o problema. Porque eu faço o que eu faço, é que é o problema. Mas eu acho que tudo vale. E como eu creio na missão integral, eu acho que tudo que eu fizer, para mim, tudo que eu fizer é missão. Eu prego com tudo que eu faço, inclusive quando eu falo. Mas eu acho que quando eu faço, eu ganho o direito de ser ouvido. Desculpa, eu não perguntei seu nome. Anderson. Meu nome é Levi. Boa tarde, muito obrigado pela palestra. E é carioca ainda. Sou carioca. Pô, eu morei lá 3 anos, aí, ó, qual é? E primo da Tu é da França. onde? Tu é da onde? Eu sou do Rio, Meia, Pilares. No Meia, ainda, Zona Norte ainda. E minha pergunta é... Hoje os evangélicos cada vez mais estão usando o Estado. Os evangélicos que 60, na década de 70 foram oprimidos de certa forma, foram muito perseguidos, hoje utilizam o Estado para oprimir os opressores, os oprimidos estão se tornando cada vez mais... O Estado, o associação Estado, política. Isso, exatamente. Uma forma de vingança seria? É uma forma de vingança. Olha, Deus está nos honrando, estamos no poder e agora nós vamos fazer acontecer porque nós somos... Eu queria saber a sua visão, até complementando uma revanche, até complementando. Bom, isso é natural do ser humano como um todo, mas... Eu ia fazer uma pergunta exatamente... E tu também é carioca porque tu... Cariocas. Vocês estão... Rola uma conexão. Tô ligado. Mas Você quer emendar com a pergunta? Mas eu sou da Zona Oeste. Eu sou Zona Norte. Complementa, Flávio. Se eu pudesse colocar Pode colocar. um complicômetro aí nessa pergunta, também, por que, por exemplo, o nosso presidente da República, eu não quero que você faça um comentário sobre o presidente, mas o discurso de que há perseguição aos religiosos, e agora, hoje, por que isso está na pauta hoje, a ponto de a pessoa ir lá na ONU e dizer que vai combater a intolerância, assim, caiu estranho para mim. Combater a intolerância contra os evangélicos. E, diante disso, juntando com isso que ele falou, quer dizer, quem está do outro lado, quem está de fora do movimento, às vezes sente um revanchismo. Então, a gente está polarizado e não está se tolerando. É a questão do vai estar bem na plateia e você no palco, né? Bom, essa música que você citou, ela é um hino de
um ideal fundamentalista. Eu não É um conheço. absurdo, né? Tá, ainda bem. Bom, continue assim. Vai fazer bem para você se você não conhecer. Mas é um hino desse fundamentalismo. Bom, a pergunta então é sobre essa associação, esse revanchismo, né? Bom, gente, é um campo louco, porque você tem também o evangélico canonizando os sistemas políticos, né? De qualquer lado, qualquer cor que seja. Eu acho que o evangelho propõe uma ótica supra-ideológica, porque ele propõe a transformação do meio através da transformação do indivíduo. E uma ideologia política apresenta um sistema de vida que regra o indivíduo dentro de um sistema. Propõe para ele resultados disso, né? Mas a fé cristã é ao contrário. Ela propõe a transformação do indivíduo, para que ele seja agente de transformação na sociedade. Então, se eu respeito o pobre, não é porque eu tive cerceamento da minha liberdade e sou obrigado a repartir o dinheiro que eu ganhei. É porque eu acredito que eu devo fazer isso mesmo. E quando eu disser isso, vão dizer que eu sou marxista, mas o evangelho veio antes de Marx. E se eu disser que ele tem o direito de ter o trabalho dele, desenvolver a atividade dele, vão dizer que eu sou um cara que eu estou abraçando um neoliberalismo econômico. Estou dizendo que não. O trabalho para a glória de Deus está na Bíblia antes de existir essa ideia. Mas ao mesmo tempo eu vou dizer que ele vai ter que ser justo como um funcionário dele. E vou dizer para o funcionário dele que ele deve respeitar e amar o seu patrão, porque isso também é um princípio cristão. Não porque eu estou dizendo que ele tem que ser subserviente como um vassalo nas mãos de um suzerano. Porque o que rege não é um sistema, é um princípio de respeito ao próximo e ao ser humano que parte de uma transformação de um ser olhando para Cristo e dizendo: eu tenho que ser como Ele é. Então eu quero aprender o que Ele vai dizer, as suas palavras. Por isso, as Escrituras. Então esses eixos eles vão se invertendo. É um absurdo isso, apesar de que é verdade, existe perseguição religiosa mesmo. Eu conheço missionários que estão no campo e vivem em países que eles matam cristãos. Acontece, né? A guerra entre muçulmano e cristão. E na Irlanda teve lá o Domingo Sangrento de protestantes contra católicos. Aqui também. Religião e guerra sempre andaram abraçados, né? Eu não posso dizer que não exista perseguição religiosa, existe de todos os lados. Em todas as religiões. E infelizmente, porque isso é do ser humano. Pois é. Isso não é religião, isso volto agora. A nossa antropologia é pessimista, o ser humano é ruim. Nós somos tudo bicho ruim. Agora, esse ideal de revanche, para quem é de verdade cristão, é assim: se alguém te der um tapa, você ofereça a outra face. Se alguém te pedir a capa, você entrega. E se pedirem para andar uma milha, você anda 2. Interrogatório de Pilatos: você não sabe que eu posso te soltar ou mandar matar você? Olha, você só pode me prender ou me soltar porque alguém acima de você te deu esse direito. Mas você não vai se defender? Você não disse que você é rei? Meu reino não é desse mundo. Ou Nabucodonosor com Sadraque, Mesaque e Abednego: se vocês não se curvarem à minha estátua, eu vou colocar vocês na fogueira. Bom? Se você colocar na fogueira, a gente morre, senão a gente vive, mas a gente vai seguir o que a gente é. É assim que vai ser. Ou as cartas paulinas, na teologia dele, tudo a respeito da perseguição. O cristão não foge da perseguição. Para mim tem alguma coisa errada com esse discurso. Porque o cristão sabe que ele vai ter o mundo contra ele, porque foi assim no Império Romano. Aliás, nós admiramos os ícones do cristianismo, que morreram perseguidos pelo Império Romano. E eles são símbolos da nossa perseverança e da nossa fé. Eles não são guerrilheiros que ensinam como é que a gente deve montar a nossa guerrilha. Eles são mártires que disseram: eu me defendo com o amor. Porque o próprio Cristo fez isso. O problema é que com todo esse movimento, que é o que eu falei,
E eu sei disso porque eu faço algumas músicas e lanço e sou criticado na internet. E às vezes eu vejo algumas críticas. Hoje mesmo eu li um cara criticando uma música minha, eu falei, que engraçado. Essa frase que eu falei que ele está criticando é que está escrita na Bíblia. Quer dizer, eu sou um pastor. Esse pensamento que eu tive sobre esse assunto, eu tirei desse texto aqui. Ele não está contra a minha música, mas ele se diz cristão. Mas ele está contra um negócio que tá bom, é contra, mas porque a fé cristã hoje, ela é mais fenomenológica, ela não parte das Escrituras. O cara não examina um princípio, fundamento da sua fé. A fé não está fundamentada no que está escrito, está fundamentada no que ele pensa. É um sincretismo com muitos outros pensamentos, ideologias e religiões que existem no mundo. E sempre antropocentristas. Visando de que não tem nada mais pós-moderno do que uma boa igreja neopentecostal. Vale qualquer coisa para você ser feliz. A religião feita sob medida. Sim. Você me permite só uma parte? Grande Edu. Eu acho que a questão, por exemplo, da gente pensar nesse oprimido que se tornou, quer se tornar opressor, né? Veio falar Paulo Freire, invertido, logicamente. Talvez são as coisas que tem que ter um cuidado, porque essa geração que está chegando no poder, ela não necessariamente sofreu isso. Né? Então, não existe esse ressentimento. Né? Aqueles que passaram por processos de perseguição no início da igreja no Brasil, né? No início do século XX, mesmo ainda nos anos 60 e tal, né? Tinha um certo preconceito. Né? Me parece que, assim, aí casando um pouco com a fala delas, é uma oportunidade que se tem de chegar ao poder. Isso foi gestado nos Estados Unidos pelos fundamentals, né, pelo movimento fundamentalista, de tomada de poder, de influência de governos, etc., que conseguiu ter um apogeu a partir da década de 90, principalmente, embora tenha começado na Constituinte em 86, mas na década de 90, inclusive com a retomada do crescimento econômico, as igrejas explodiram, a sua influência explodiu, passando cargos públicos, etc. E se viu então a oportunidade, bom, agora é a nossa vez, agora nós vamos dominar. Então tem aí por detrás a teologia do domínio que chega no Brasil, né, ela fica latente e depois ela entra em execução nesse período. Né? E a questão da perseguição, na verdade, ela assim, que existe hoje é um movimento de resistência em relação a determinadas barbaridades que estão sendo feitas em nome do Evangelho, que é aquilo que o Zé colocou aqui, que foge do Evangelho. Ou seja, é uma interpretação completamente equivocada, fundamentalista, legalista, e que não tem nada a ver com igreja, com reino de Deus, mas está instrumentalizado. E esse pessoal se sente, né, ofendido. Beatificaram a ideia, passou, agora vai tudo. É um pouco, a discussão ela pode caminhar um pouco por aí. Né? É porque essa situação de tentar se vingar, apesar de sempre ter uma mudança do público evangélico, como o senhor falou, é um público que não sofreu isso, que eu disse na pergunta, só que seus líderes normalmente são dessa época, 60, 70, Não nesse necessariamente. sentido. Mas não isso necessariamente. Mas não justifica. Mas não justifica. Até porque A questão é a fala deles. até porque Lá atrás, nós no sofremos nascimento, isso, agora, sabe? a igreja, Aí é a barbaridade no discurso evangélico que ele citou. A igreja do primeiro Isso século, é a igreja do primeiro século, quando nasceu, que a gente tem os registros em Atos dos Apóstolos, tem uma história muito peculiar de Saulo, que matava os cristãos, perseguia, ele matava. E aí acontece um fenômeno e ele se converte. Ele passou de pedra a vidraça. E o que eu acho mais interessante é que um outro cara chamado Barnabé, Cipriano, traz o cara e fala para a galera lá em Jerusalém: ó, não tenham medo dele, ele matava mesmo cristão, né? Agora eu trouxe ele aqui, pega os porretes aí, que agora é nossa vez. Ó, esse aqui é o Saulo, e ele está aqui agora com a gente, querendo dizer se a gente recebe ele aqui. Resposta: puxa a cadeira aí, tem vinho aqui, partimos o pão. É legal o texto que ele fala
que eles me estenderam a destra da comunhão. Ai, que lindo. É bonito, não. Você aqui, cara, senta aí. É você, assim, isso é louco? Isso é louco. O cristão é o primeiro a dizer que a vingança não pertence a mim e nem é cabível. A vingança não quer plano. Não, e não pertence a nós. O que é interessante é que dentro desse... Você falou de fora, né? Mas o cenário interno também tem disputas internas de quem é mais ungido, poderoso, que ascende ao poder nas grandes instituições e tira politicamente a casta que dominava antes. Isso está dentro da religião, está dentro do sistema político-religioso também, não é só para quem está de fora, acontece dentro. E constrói a obra mais bonita, né? No sentido da engenharia civil. Né? Um templo, né? Um monumento mais sensacional. É o que é feito com o sangue das pessoas. Nossa. O nosso tempo está... A igreja, eu não estou dizendo que eu sou contra a gente ter estruturas e ter a serviço da comunidade, das pessoas, não é isso. Mas muitos impérios são construídos sobre a dor de alguém. Ainda tem gente carregando pedra para fazer pirâmide, ainda tem gente, sabe, tendo que pagar indulgência para ser perdoado, né, para ter uma grande catedral, e ainda tem gente comprando milagre para se construir templos. Sendo que a fé cristã nos ensina que é que nós que somos os templos. Deus não mora nos lugares, Ele mora dentro de nós. Nós devíamos ser os primeiros a não dar importância para isso. Mas há uma competição maluca de quem tem o maior, de quem é o que tem mais, né? A Torre de Babel, eu fiz até uma música sobre isso, continua sendo construída. Ainda estamos se batendo para ver quem vai chegar mais alto. É o ser humano. O ser humano é uma praga. Se tiver algum lugar bonito no mundo, vai continuar bonito porque o ser humano chegar. Ô Zé, o nosso tempo infelizmente está se esgotando, já se esgotou na verdade, mas eu queria fazer uma última colocação, pergunta, para colher a sua percepção, acho que à luz dos últimos comentários que foram feitos. Esse espírito revanchista que foi sinalizado aqui, que existe no meio evangélico, em parte desse meio evangélico, e contrastando com esse evangelho que você está descrevendo, que é uma coisa mais orgânica, que não é forçado, que não é imposto, ambos os grupos, grosso modo, eles têm a mesma escritura, o mesmo texto sagrado. O que acontece na sua percepção? Se o texto é o mesmo, se a revelação, o dado revelado ali é o mesmo? Vocês são da época do óculos Amber Vision? Não são, né? Um óculos laranja para você dirigir de noite, para a luz não pegar no seu olho. Até comentei com você a frase do Marcos Almeida, né? Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriano, Igreja Universal, Mundial, elas são todas iguais. Elas só têm uma diferença. Uma única diferença. Hermenêutica. Se eu botar um óculos laranja, toda a página que eu pregar em branco, para mim é laranja. Eu não estou vendo a página. Eu estou vendo através das minhas lentes. Se ela for azul, vou ver azul. Se for verde, vou ver verde. Que, aliás, joga hoje 7h15. Contra quem mesmo que a gente joga? CSA, né? Contra o CSA. Então, se for verde, vai ver verde. Então, a cosmovisão, ela é isso aqui é um cachorro correndo atrás do rabo, né? Porque da mesma forma que a cosmovisão que é formada em mim pela minha crença, é ela que me leva a ler o texto que forma a minha crença. É louco isso, né? Então a gente lê o mesmo texto, mas interpreta, porque na verdade nós não cremos na Bíblia. Nós cremos nas nossas interpretações. Nós cremos na nossa hermenêutica. O único corte desse ciclo vicioso, e eu cito aqui o Caio, é de Jesus ser a chave hermenêutica, e eu concordo com ele. Porque eu acho que Jesus é tudo que eu consigo saber sobre Deus está nele, e tudo que eu preciso saber sobre mim também está nele. Ele aparece diante dos homens para que nele o homem entenda como Deus é e nele o homem entenda como ele deve ser. Esse encontro na pessoa do Cristo é o que me leva a querer essa transformação.
E eu entendo quem Deus é quando eu olho para Ele e entendo como eu devo ser. Então, olhar para Ele, investigar cada vez mais os seus passos, suas atitudes, dizer para a prostituta, vai e não peques mais. Ou entrar na casa do publicano, que era o Zaqueu, cobrador de imposto, ele conversa com a mulher que os religiosos judeus vão execrar, ele entra na casa que o romano ama e que o judeu odeia, convida o Mateus, que é publicano, que os judeus outros para ser seu discípulo, mas ele também convida o Simão Zelote, que era um black bloc contra os romanos, era um zelote. Ele criou um Big Brother que vai dar rolo isso aí, entendeu? Então ele traz também para dentro, ao mesmo tempo, um cara que não acreditaria em nada, que é o Tomé, traz o Judas, que acabou traindo, e o Tiago e o João, que era filhos do trovão, não era pavio curto, era sem pavio. Você acendeu o fósforo aqui, ele já explodiu lá. Olha que louco que é isso, né? Então, quando eu olho para ele, eu preciso fazer algumas leituras para limpar as lentes dos meus óculos. E quando eu ler os textos, eu entender que partiu daquele cara. Vou dar um exemplo para você. O texto que diz que ele foi pobre para que nós fôssemos ricos. Está na Bíblia. Se a minha lente não olha para ele, eu vou dizer então, quer dizer que eu tenho que ser rico, teologia da prosperidade. Mas se eu estou sempre olhando para ele, ou seja, para ler isso aqui, eu vou usar esse filtro aqui, quando ele me disse para repartir minha carga, para partir o meu pão, quando ele disse para me preocupar com o próximo, quando ele me disse que o outro tem tanto valor quanto eu mesmo, ou quando ele conversou com a prostituta, ou entrou em Samaria, e quando ele disse que louco, essa noite vão pedir a sua alma, você está juntando riqueza para você, para quê? E eu entendo que a maior riqueza são os tesouros que eu ajunto no céu e não na terra, porque eu olhei para ele, a lente com a qual eu leio aquele texto me leva a interpretar de uma maneira mais cristocêntrica. Acho que essa seria a palavra mais adequada. É uma questão de cosmovisão, né? Nós temos a mesma Bíblia. Com a mesma Bíblia, você tem um cara dizendo que tem que se vingar. Ele conseguiu cortar e pegar só o que ele gosta para justificar os seus erros. Uma coisa que me preocupa muito hoje é que é pregado um Jesus, certo, muito amoroso, né? Mas eu não vejo também a justiça de Deus, através do sangue derramado de Jesus, sendo pregada. Você acha que esse tipo de fala, esse tipo de visão, também não pode dar uma visão deturpada? Você acha que Deus não pode usar, por exemplo, autoridades para fazer justiça hoje? Porque é pregado um Deus de amor, é pregado um Jesus que aceita, é pregado um cristianismo, como diz, né, como o senhor citou Paulo, é um cristianismo que dá destra, né, para receber, mas e a justiça? A justiça na Bíblia... Se Deus não usar os seres humanos, a autoridade como Bolsonaro, para poder fazer justiça contra aqueles também que oprimem, porque nós fomos, como cristãos, desde os nossos pais, nós fomos sim oprimidos. Aqui também no Brasil tem muita perseguição contra os evangélicos. Como é que é possível pregar essa visão sem deturpar? Primeira coisa é você entender o que você quer dizer quando você fala justiça. Porque a Bíblia tem dois tipos. O de kaiosine, a palavra grega que significa justiça, ela aparece em contextos diferentes, com interpretações diferentes. Quando você fala da justiça de Deus sobre a terra, você tem um ambiente escatológico, apocalíptico, que fala sobre o juízo de Deus sobre a terra, e você também tem a justiça de Deus contra o pecado, a punição de Deus sobre o pecado. A punição de Deus sobre o pecado recaiu sobre o Filho e não sobre nós, porque se nós tivéssemos que pagar pelo nosso pecado, nós não conseguiríamos, por isso ele paga por nós. Então a justiça de Deus é exercida sobre ele. Ele se fez justiça de Deus entre os homens. Ao invés de eu morrer, ele morre no meu lugar. E a justiça que está no Apocalipse, ela fala de um juízo de Deus para a eternidade.
sobre o pecado da humanidade de se afastar de Deus. Eu não posso dizer a você que o exercício cristão na terra, que leva o cristão a promover justiça na terra, não seja cabível. Até porque no Sermão do Monte começa com as bem-aventuranças. E bem-aventurados são os promotores do shalom, são os pacificadores. Então a justiça que parte de Cristo é uma justiça pacificadora. Quando Pedro pega uma espada e corta a orelha do soldado, Jesus o repreende. Então, se eu acho que eu vou exercer a justiça de Deus a injustiça contra Cristo, o cristão, de ser perseguido pelas autoridades romanas, vai me fazer agir com a minha espada contra Roma. E Jesus falou, não. Se eu quisesse, eu mandaria milhares de anjos e eles acabariam com tudo, mas não é o caso. Outra coisa interessante é a teologia que não compreende que a imagem do cordeiro e do leão tem dois momentos diferentes. O Apocalipse apresenta o leão que ruge na justiça final, mas ela apresenta o cordeiro até que isso aconteça. A nossa espiritualidade é a espiritualidade do cordeiro, não do leão. Nessa terra o cristão não fica rugindo para os outros, ele vai ao matadouro como ovelha muda, porque o leão vai rugir no último tempo. Isso também é outra maneira de se enxergar, porque isso é cosmovisão. Então você pegar textos separados e querer dizer que eu vou justificar uma violência a título de fazer justiça na terra, tem que ir devagar com esse andor aí, porque o santo é de barro, não está nem molhado, nem secou. Isso é muito complicado. E vou dizer uma outra coisa. Essa tentativa de também beatificar autoridades pelo fato de que Deus usa todos, e Deus usa todos porque isso é uma verdade mesmo, e a gente crê que a história sempre tem um componente divino na sua condução, não significa que eu seja necessariamente alguém que vá aprovar uma atitude violenta, ainda que ela possa produzir algo bom no futuro. Eu não procuro explicações para ser violento, eu procuro teologia para ser pacificador. Você entende? Então acho que uma coisa não justifica a outra, independente do fato de seja qualquer governo que seja, de qualquer vertente política que seja, produzir coisas boas. E todos eles estão lá para isso, né? Todos os que já tiveram no governo, no Brasil, acho que se você perguntar para um militar, ele vai dizer que foi isso que ele quis fazer. E outros dois presidentes que foram impeachmentados vão dizer que é isso que eles queriam fazer. E o partido que estava no poder anteriormente vai dizer que é isso que ele queria fazer e promover muitas coisas boas, é verdade. E tem muita coisa boa aqui. Isso não significa que ele tem que ser canonizado ou beatificado, e nem tampouco o que está atualmente. Eu acho que usar esse argumento para eu me entregar de corpo e alma a uma conduta e querer canonizar isso com um texto bíblico é que é uma burrice. Porque senão eu perco o meu papel verdadeiro profético, de chegar e dizer o que tem que ser dito na hora que tiver que ser dito. É que me preocupa hoje, principalmente, o que tem acontecido, né, entre os líderes religiosos. A coisa que eu mais tenho ouvido é assim: Cristo é amor. E sim, ele realmente é amor, mas ele também é justiça, sabe? E isso um pouco... O problema é quem vai produzi-lo. Entendeu? Cristo é justiça para os nossos erros aqui? E quem vai promover essa justiça? Você? Não. Então esse é o problema. Por isso que o Evangelho é a transformação do indivíduo. Para que ninguém tome o poder de Deus e eu vou fazer justiça no lugar dele. É isso que me preocupa. Queria agradecer, Zé. Muito bem.